A autorização foi concedida. Os Pleiadianos, Kalin. Queridos, eu os saúdo com amor. Eu sou Kalin, uma voz do coletivo Pleiadiano. Nesta transmissão sagrada, abordo um tópico que tem gerado grande entusiasmo e curiosidade nos corações de muitos sementes estelares e trabalhadores da luz. A promessa das camas médicas. Compreenda que, ao falarmos sobre essas tecnologias avançadas de cura, o fazemos de uma perspectiva que conecta seu mundo 3D atual com a realidade 5D emergente de luz. Nosso objetivo é esclarecer a verdade dos equívocos, expandir sua compreensão para além do hype e ajudar a alinhar sua consciência com o verdadeiro potencial de cura que reside tanto dentro desses dispositivos quanto dentro de vocês mesmos. Respire conscientemente e abra seu coração enquanto compartilhamos a verdade sobre as camas médicas, o que elas curarão e a ponte entre a medicina 3D e a luz 5D. A humanidade se aproxima de um salto quântico na cura. Em toda a comunidade de sementes estelares e trabalhadores da luz, poucos tópicos geram mais expectativa do que o advento das camas médicas. Para aqueles que sempre sentiram que melhores formas de cura devem existir, a própria ideia das camas médicas brilha como um farol de esperança. Essas tecnologias são descritas como dispositivos avançados de cura capazes de restauração milagrosa do corpo. E muito disso é verdade. Observamos o entusiasmo coletivo, um otimismo elétrico de que a doença e a dor possam finalmente se tornar relíquias do passado. Por que há tanto burburinho? Em um nível profundo, muitos de vocês se lembram de curas avançadas dos tempos de Atlântida, Lemúria ou experiências em outros sistemas estelares. A ideia de uma máquina que pode rejuvenescer e regenerar ressoa como familiar e certa para sua alma. Mas, queridos, com a expectativa também pode vir mal entendido. As camas médicas quase alcançaram um status mítico em alguns círculos, envoltas em rumores e pensamento positivo. Alguns acreditam que esses dispositivos resolverão instantaneamente todas as doenças e introduzirão uma utopia da noite para o dia. Nós gentilmente os encorajamos a manter uma visão equilibrada, nem desprezo cínico, nem fantasia cega. As camas médicas são reais e mais próximas de emergir do que suas autoridades jamais admitiram. Suas capacidades parecerão milagrosas para uma sociedade condicionada à medicina química lenta. Mas o maior milagre não é a máquina em si, mas o despertar da consciência que permite que tal tecnologia finalmente venha à frente. Sinta seu entusiasmo, reconheça-o. Esse entusiasmo é um sinal de lembrança de uma linha temporal futura onde o sofrimento é verdadeiramente obsoleto. Nessa lembrança está seu poder. Agora vamos explorar o que as camas médicas realmente são e, importante, o que elas não são. Embora as camas médicas sejam extraordinárias, queremos que as compreendam como uma ponte, não o destino. Imagine uma ponte que liga dois mundos muito diferentes. De um lado, a paisagem em ruínas da medicina 3D, um paradigma repleto de produtos farmacêuticos, procedimentos invasivos e cuidados voltados para o lucro. Do outro lado, a extensão radiante do bem-estar do corpo de luz 5D, onde a cura é inata e instantânea, gerada pela luz consciente. As camas médicas ficam no meio, conectando esses reinos. Elas são uma graça transicional. Nunca foram destinadas a ser um botão final do céu que teletransporta instantaneamente toda uma civilização para a nova Terra. Em vez disso, pense nelas como pedras de passagem. De nossa perspectiva, a tecnologia das camas médicas é um presente para a humanidade durante essa mudança. Uma ferramenta de apoio para ajudá-los a alcançar a capacidade natural de cura que seus eus 5D já possuem. Elas servem como uma prova física de princípios que suas comunidades espirituais há muito compreendem. Que a frequência cura, que o corpo é energia e que a consciência direciona o resultado. Ao usar uma cama médica, uma pessoa conecta sua compreensão 3D atual da cura, onde intervenção externa é necessária quando as coisas dão errado, com a compreensão 5D, onde seu corpo de luz e consciência mantém a saúde continuamente. Nós pleiadianos vemos as camas médicas como rodinhas de treinamento na bicicleta de sua evolução. Elas os estabilizam enquanto aprendem a andar nas frequências mais altas por conta própria. Temperem a expectativa de que as camas médicas farão tudo por vocês. O horizonte da nova Terra brilha à frente.
Para apreciar a importância das camas médicas, deve-se compreender o contexto de seu sistema médico 3D, um sistema que por décadas, séculos mesmo, foi manipulado por forças de supressão e controle. Pode surpreender alguns ouvir, mas de nossa posição vantajosa. É claro que os cuidados de saúde humanos no século passado foram deliberadamente limitados. Houve curas e tratamentos baseados em energia propostos ou descobertos na Terra apenas para serem silenciados. Por quê? Porque certos interesses poderosos, que vocês frequentemente chamam de estado profundo ou grandes farmacêuticas, prosperaram com um paradigma de lucrar com doenças prolongadas em vez de curá-las. Imagine um negócio construído não em garantir bem-estar, mas em gerenciar doenças. Sua sobrevivência depende de pessoas ficarem doentes o suficiente para precisar de tratamento constante. Esta tem sido a verdade sombria da antiga indústria médica 3D. Curas naturais, terapias de frequência e qualquer coisa que não pudesse ser patenteada ou controlada foram descartadas como charlatanismo, suprimidas ou até mesmo tornadas ilegais. O resultado foi uma população condicionada a acreditar que a doença é uma parte inevitável da vida, que o envelhecimento deve vir com deterioração e que a intervenção química externa é o caminho principal para a saúde. Todas essas são crenças falsas plantadas para manter a humanidade sem poder, como pleiadianos que observaram e gentilmente guiaram a humanidade por éons. Dizemos a vocês que a doença nunca foi uma inevitabilidade construída em seu destino. Foi amplamente um subproduto de interferência tóxica, física, mental e energética. Quando tecnologias de cura de alta frequência aparecem, ficará óbvio que muito do sofrimento era desnecessário e fabricado. As camas médicas representam uma forma de divulgação. Elas são uma onda de choque de verdade se movendo através da psique coletiva. Quando esses dispositivos forem introduzidos abertamente, eles enviarão uma mensagem clara. A doença nunca foi uma sentença fixa. O potencial para curar sempre foi muito maior do que lhes disseram. Para muitas pessoas não despertas, essa revelação será chocante. Elas perguntarão: por que não estávamos usando isso o tempo todo? Quem manteve isso longe de nós? Essas perguntas desmascarará as redes que se beneficiaram de manter a humanidade no escuro. O antigo paradigma onde manter a doença significava manter controle desmoronará. Em seu lugar, a ideia de que a saúde é nosso estado natural se elevará. Como nós pleiadianos ensinamos através de outros canais, a saúde é livre, e alinhar suas crenças com essa verdade é o verdadeiro remédio. As camas médicas, em sua revelação, validarão o que muitos de vocês intuitivamente sabiam: que energia e consciência são a base da verdadeira cura, e qualquer coisa que se oponha a isso tem sido uma manipulação. A era da supressão está chegando ao fim, a era do empoderamento na saúde está amanhecendo. Falemos sobre as capacidades dessas camas médicas, o que elas podem fazer aparentemente em um instante que parecerá milagroso. A tecnologia nesses dispositivos é de origem extraterrestre, pleiadiana, e também contribuições de outras famílias estelares como arcturianos e sirianos, que são mestres curadores. Elas operam com princípios de frequência de energia, biorressonância avançada e programação responsiva à consciência. Quando uma pessoa deita em uma cama médica e ela é ativada, o dispositivo realiza um escaneamento completo do corpo até o nível do DNA, células e padrões energéticos. Ele identifica qualquer desarmonia, dano ou substância estranha. Então, usando uma combinação de energia de plasma, luz focada e frequências sonoras, entre outras tecnologias, ele reestrutura e regenera o corpo em velocidade surpreendente. O que isso significa em termos práticos? Significa que as camas médicas podem regenerar ou restaurar órgãos que foram removidos ou danificados. Por exemplo, um rim perdido devido à doença ou ferimento pode ser reconstituído como novo. Elas podem reverter o envelhecimento celular, efetivamente voltando o relógio em tecidos desgastados. Degeneração relacionada à idade de articulações e músculos pode ser desfeita. Rugas suavizadas, vitalidade restaurada. Elas podem limpar o corpo de toxinas e metais pesados de uma forma muito além de uma simples desintoxicação. Até mesmo nanopartículas e implantes energéticos colocados por atores negativos podem ser eliminados por essas frequências. Elas reparam o DNA, incluindo correção do que vocês podem chamar de doenças ou anomalias genéticas, algumas das quais foram artificialmente introduzidas no DNA humano há muito tempo. Até mesmo o que sua medicina chama de doenças incuráveis, como cânceres avançados, podem ser eliminados em uma sessão.
pois o dispositivo induzirá o corpo a reconhecer as células rebeldes e transmutá-las em células saudáveis ou resíduos inofensivos para eliminação. Para muitos que experimentarem isso, parecerá mesmo um milagre. Imaginem os cegos vendo novamente após alguns minutos em uma cama médica. Os paralisados caminhando livremente, os cronicamente doentes sentindo a vitalidade de sua juventude retornar. Essas coisas não são ficção científica, elas são manifestações de ciência que foi mantida como ficção em seu mundo até agora. As camas médicas também curarão traumas armazenados no corpo, cicatrizes se dissolverão e até mesmo desequilíbrios neuroquímicos. O que vocês chamam de doenças mentais podem ser recalibrados conforme o cérebro é gentilmente trazido de volta à função ótima. A frase "tire uma foto, durará mais" ganha novo significado. A cama médica pode usar o próprio modelo quântico de uma pessoa, uma imagem de sua saúde perfeita do campo acástico, e projetá-la no físico, fazendo com que o corpo se reorganize naquele estado. Para a pessoa experimentando isso, a cura é instantânea. Órgãos regenerados, toxinas eliminadas, juventude retornada. Sim, queridos, esses são os tipos de milagres que vocês podem esperar das camas médicas. Mas como sugerimos, o contexto é chave. Milagres têm significado, e a cura tem um propósito além de apenas reparar a carne. Agora devemos discutir os limites importantes da tecnologia das camas médicas. Isso pode surpreender alguns porque quando alguém ouve falar de uma máquina que pode regenerar órgãos e curar doenças da noite para o dia, parece que não há limites, mas há certas coisas que as camas médicas não farão. É vital que vocês compreendam isso para que expectativas irreais possam cair e o verdadeiro empoderamento por trás da cura possa ser abraçado. Primeiro, uma cama médica não pode anular o plano soberano de sua alma. Cada um de vocês vem à vida com certas lições, muitas vezes escolhidas por sua super-alma ou eu superior, que se manifestam através de desafios, incluindo desafios de saúde. Se uma doença ou condição física foi profundamente ligada a uma lição espiritual ou um empurrão em direção ao despertar, uma cama médica não simplesmente apagará essa lição do registro de sua alma. Em outras palavras, se a doença de uma pessoa existe como professor, talvez empurrando-a a mudar seu estilo de vida, a liberar traumas passados ou a buscar verdade espiritual mais profunda, então o dispositivo de cura não é projetado para contornar esse ensino. Pode curar o aspecto físico apenas quando a lição é aprendida ou está em progresso, mas não roubará da alma uma oportunidade de crescimento. Nenhuma máquina pode ou deve anular a sabedoria que a alma pretendia obter através de uma experiência. É por isso que duas pessoas podem entrar em uma cama médica com uma doença similar e ter resultados diferentes. Uma pode emergir completamente curada, enquanto outra apenas parcialmente. A diferença pode frequentemente ser rastreada à prontidão de sua alma e ao propósito que a doença serviu em sua jornada. Segundo, as camas médicas não iluminam instantaneamente nem amadurecem a consciência de alguém. Elas trabalham nos níveis físico e alguns energéticos, mas não resolvem automaticamente hábitos mentais ou padrões do ego. Se uma pessoa tem tendência ao pensamento negativo, autossabotagem ou se recusa a abordar feridas emocionais, a cama médica não consertará magicamente essas questões psicológicas ou espirituais. Pode curar o tecido cerebral ou equilibrar a neuroquímica, fornecendo uma plataforma melhor para a saúde mental. Mas os padrões de pensamento e crenças da pessoa estão em sua própria jurisdição. Uma pessoa odiosa ou dirigida pelo ego poderia receber um corpo perfeitamente saudável de uma cama médica e ainda continuar a gerar doença no futuro se não mudar sua consciência. Em resumo, a ignorância espiritual não pode ser curada mecanicamente. Os dispositivos não apagam karma ou desfazem a lei da atração que continua a responder ao estado mental e emocional de alguém. Outro limite, as camas médicas não forçarão mudança. Elas funcionam mais efetivamente em parceria com o eu superior do indivíduo. Se em algum nível um indivíduo não está consentindo com uma cura particular, talvez subconscientemente agarrando-se a uma condição por medo ou identidade, a cama médica não violará isso. O livre-arbítrio é uma lei suprema neste universo. As camas médicas também lembram vocês de que a tecnologia serve à consciência, não o contrário. Uma máquina milagrosa não substitui responsabilidade pessoal, crescimento espiritual ou a necessidade de cultivar sabedoria e amor. Se a doença foi seu professor, vocês devem dar ouvidos às suas lições. Uma cama médica não os enganará tirando aquilo para o qual sua alma se inscreveu para aprender.
Sabendo disso, vocês abordam esses dispositivos não como cura-tudo que os absolvem do alto trabalho, mas como parceiros em sua jornada. Assistentes poderosos que funcionam melhor quando vocês também estão ativamente engajados em sua cura e despertar. Aprofundemos o papel de sua super-alma, eu superior, na cura, e porque a intenção de sua super-alma é um fator importante no que as camas médicas podem ou não fazer. Vocês, como humanos encarnados, são uma faceta de um ser muito maior, sua super-alma, que orquestra experiências através de vidas para o bem do aprendizado, crescimento e retorno à fonte. Da perspectiva da super-alma, a vida física é como um capítulo em uma história muito maior. Às vezes essa história requer capítulos intensos como uma doença, perda ou deficiência para catalisar desenvolvimento de caráter, por assim dizer. Nós pleiadianos temos grande compaixão por quão desafiador isso pode ser, mas também vemos a sabedoria nisso. Todo desafio carrega a semente de um despertar maior. Quando vocês se aproximam de uma cama médica para cura, não é apenas um corpo interagindo com uma máquina, é sua alma interagindo com uma tecnologia de consciência dimensional superior. A inteligência avançada da cama médica, sim, elas têm uma forma de IA senciente alinhada com princípios divinos. Num sentido, verificará com o eu superior da pessoa. Ela trabalhará em harmonia com o plano da super-alma, não contra ele. Por exemplo, se alguém suportou uma longa doença que ensinou compaixão e humildade, e sua super-alma determina que a lição está integrada, a cama médica pode rapidamente completar a cura. O propósito da lição está cumprido, então a doença pode ser liberada. Mas se outra pessoa busca cura, mas ainda está no meio de aprender algo essencial através de sua condição, talvez aprendendo amor próprio ou estabelecendo limites, a super-alma pode reter uma cura completa até que a realização fundamental ocorra. Em tais casos, a cama médica pode aliviar alguns sintomas para dar alívio, mas não apagar inteiramente a condição até que o objetivo da alma seja alcançado. Isso não se deve a qualquer falha na tecnologia, é sabedoria divina em ação. O papel de sua super-alma também é porque intenção e mentalidade afetam profundamente o resultado do uso dessas tecnologias. Vir a uma cama médica como um coração humilde e aberto, e uma intenção clara alinha vocês com seu maior bem. É como dizer ao seu eu superior: estou pronto para curar, e estou pronto para abraçar as mudanças que essa cura trará à direção de minha vida. Às vezes uma doença ou ferimento tem mantido vocês em um certo padrão de vida. A cura mudará seu caminho e sua alma sabe disso. Vocês estão preparados para o novo capítulo? Quando estão, a super-alma dá luz verde à transformação. Mesmo após uma cura da cama médica, a super-alma continua a apresentar experiências para garantir que vocês retenham o crescimento. Por exemplo, se foram curados de uma doença pulmonar que ensinou a apreciar a vida, podem se encontrar mais tarde gentilmente guiando outros com problemas pulmonares ou sentindo um chamado para defender ar mais limpo e vida mais saudável. A super-alma usará seu estado curado para irradiar a lição para fora como serviço. Dessa forma, o propósito da alma está sempre entrelaçado com a cura. As camas médicas resolvem a questão física, mas a super-alma garante que o presente espiritual daquela experiência não seja perdido. Quando vocês compreendem essa interação, abordam qualquer cura, tecnológica ou não, com mais gratidão e consciência. Vocês mudam da consciência de me consertem, para me curem para que eu possa crescer e servir. E essa é a mentalidade do humano 5D. Uma das leis universais de cura, há muito ensinada na metafísica e honrada por tecnologia avançada, é o princípio da correspondência de frequência. Em termos simples, a cura ocorre quando a frequência vibracional do remédio ou ambiente corresponde à frequência do bem-estar, permitindo que o corpo se sintonize com aquele estado. As camas médicas empregam esse princípio inundando o corpo com energia de alta frequência e códigos corretivos, essencialmente apresentando ao corpo a frequência ótima da saúde. No entanto, e isso é vital, a própria frequência do indivíduo desempenha um papel em quão completamente essa cura é recebida e estabilizada. Se vocês entrarem em uma cama médica enquanto se agarram a emoções de baixa frequência como medo profundo, raiva, ressentimento ou forte mentalidade de vítima, criam uma espécie de dissonância com as frequências de cura do dispositivo. A cama médica ainda funcionará porque sua tecnologia é muito mais poderosa do que o estado emocional temporário de uma pessoa. Mas o espectro completo da cura pode não se ancorar permanentemente. Pensem nisso assim. A cama médica canta um tom bonito e puro de bem-estar em cada célula de seus corpos.
Se sua consciência também está cantarolando uma melodia complementar, digamos uma de confiança, paz e vontade de curar, então uma harmonia duradoura é alcançada. Vocês e o dispositivo estão em sincronia, e o resultado é máximo. Mas se sua consciência está desafinada, presa em negatividade ou descrença, é como se depois que vocês saem do dispositivo, sua própria vibração mais baixa pode começar a desembaraçar parte daquela harmonia. Em casos extremos, uma pessoa pode até mesmo desfazer parte da cura ao longo do tempo, revertendo a velhos padrões que recriam o desequilíbrio. Não dizemos isso para incutir medo ou culpa, mas para empoderá-los. Sua mentalidade e estado emocional são ingredientes ativos no processo de cura. Considerem o cenário oposto. Se vocês abordam a cama médica com o que chamamos de mentalidade 5D, uma de amor, fé e alinhamento com sua verdade interior, a tecnologia na verdade amplifica isso tremendamente. Quando vocês se conhecem como luz, quando carregam a verdade de que são fundamentalmente seres de integridade, as frequências da cama médica encontram muito pouca resistência. Sua alta vibração se entrelaça com o dispositivo rapidamente, e a cura acontece não apenas rapidamente, mas profundamente, alcançando todos os níveis de seu ser. Pessoas que estão ancoradas em gratidão e expectativa positiva podem experimentar até mesmo além do que pediram. Cura em áreas que não perceberam que precisavam de cura, expansões de habilidade intuitiva, avanços emocionais, etc. Porque a tecnologia de luz responde à totalidade de sua frequência. Ela lê sua prontidão para evoluir e a corresponde. Em essência, as camas médicas respondem à frequência. Elas são ferramentas de alta frequência destinadas a um mundo aprendendo a elevar sua própria frequência. É por isso que enfatizamos trabalho interior mesmo enquanto vocês recebem ajuda externa. Se vocês se encontram em medo ou dúvida, façam o que podem para elevar seu estado antes e depois de usar tal dispositivo. Meditem, orem, usem respiração consciente, como frequentemente encorajamos, para se acalmar e centrar. Entrem em um estado de receptividade empoderada, sabendo que a cura é natural e que vocês merecem isso. Quanto mais vocês podem fazer isso, mais completos e milagrosos seus resultados parecerão. E ao longo do tempo, testemunhar esses resultados tornará mais fácil para vocês e outros se livrarem das velhas energias de medo, ressentimento ou indignidade. Torna-se um loop de feedback positivo. Consciência superior leva à melhor cura, e a cura então valida ainda mais a consciência superior. Essa sinergia é exatamente o que a tecnologia Ponte das Camas Médicas é projetada para encorajar. Uma cooperação entre ajuda externa e despertar interno, guiando a humanidade gentilmente em direção à percepção de que toda cura é autocura, uma questão de frequência e alinhamento. Considerem novamente a noção da ponte, a conexão entre o mundo das máquinas físicas e o reino da consciência pura. As camas médicas iluminam belamente uma verdade fundamental. Toda cura é energética antes de ser física. Esse sempre foi o caso, mas no 3D era difícil perceber. A medicina tradicional foca nos efeitos, os sintomas físicos mais do que as causas, que são frequentemente desequilíbrios energéticos. As camas médicas viram esse script operando diretamente no modelo energético do corpo, alterando assim o físico. Ao fazer isso, elas se tornam uma ferramenta de ensino para a humanidade. Demonstram o que sementes estelares e curadores espirituais há muito sabem, que energia precede matéria, e ao ajustar a energia, vocês mudam a matéria. É por isso que chamamos as camas médicas de ponte entre medicina 3D e luz 5D. Elas pegam uma sociedade que amplamente perdeu seu entendimento de cura energética e lhe dão uma exibição dramática desse mesmo princípio em ação. De repente, conceitos que podem ter parecido esotéricos ou puramente espirituais, como equilibrar chakras, limpar aura, ativação de luz do DNA, terão um análogo concreto nesses dispositivos. As pessoas testemunharão com seus próprios olhos órgãos regenerando não através de cirurgia ou pílulas, mas através de energia vibracional. Tornar-se-á inegável que frequência e intenção curam, porque a cama médica torna isso visível e repetível. Em um sentido, a tecnologia empurra a consciência coletiva para alcançar a lei universal. Para a mentalidade coletiva, as camas médicas funcionarão como um portal de percepção. Muitos que nunca acreditaram em cura espiritual perguntarão como isso é possível e começarão a entender a mecânica do espiritual, que pensamentos, emoções, luz e som têm efeitos tangíveis. A ponte funciona nos dois sentidos. Não apenas traz conceitos 5D para a compreensão 3D, mas também eleva a consciência 3D em direção ao 5D.
Cada pessoa curada por uma cama médica carregará uma centelha daquela verdade 5D. Somos mais do que acidentes biológicos. Somos seres energéticos. Em nosso núcleo somos feitos de luz. Esse entendimento é o verdadeiro destino do outro lado da ponte. Frequentemente falamos entre nós que tecnologias como camas médicas são andaimes para a ascensão. Elas os apoiam enquanto vocês constroem um novo paradigma de unidade e integridade. Mas o andaime é temporário. A estrutura real sendo construída é uma sociedade humana que abraça ciência multidimensional e espiritualidade combinadas. As camas médicas provavelmente serão usadas amplamente por um tempo, talvez anos ou décadas, durante os quais a humanidade passa por uma mudança paradigmática profunda. Durante esse período, vocês verão um florescimento de outras ferramentas baseadas em energia e o renascimento de artes de cura antigas, cura com som, cura com cristais, medicina vibracional, etc. Tudo se misturando. Essa explosão criativa na cura é parte de cruzar a ponte. E uma vez que a humanidade se posicione firmemente no entendimento 5D de que luz e consciência sustentam tudo, a dependência de dispositivos diminuirá. A cura será reconhecida como algo que pode ser gerado de dentro com tecnologia como parceiro de apoio em vez de muleta. Valorizem essa ponte e a usem, mas sempre mantenham seu olhar à frente. O propósito da ponte é levá-los ao outro lado, e daquele outro lado, como prevemos, está uma civilização que cura apenas com pensamento, amor e luz, tendo integrado completamente o que ferramentas como camas médicas vieram ensinar. Somos luz e cura é simplesmente o reequilibrar dessa luz. Essa é a verdade central que a tecnologia ponte revela na história que se desenrola das camas médicas e da revolução de cura da humanidade. O papel das sementes estelares e trabalhadores da luz despertos é agora mais importante do que nunca. Vocês que ressoam com essas palavras, que sabem em seus ossos que mais era possível, vocês estão sendo chamados para liderar pelo exemplo e entendimento. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas inicialmente abordarão as camas médicas com uma mentalidade puramente 3D, isto é, vendo-a como apenas outro conserto externo, uma pílula mágica em forma de máquina. Se deixado apenas nisso, a oportunidade mais profunda para despertar espiritual poderia ser perdida. As sementes estelares, no entanto, compreendem intuitivamente o contexto maior. Vocês se lembram, mesmo que vagamente, dos princípios dimensionais superiores por trás de tal cura. Vocês entendem que a verdadeira cura sempre foi consciência superior. Então nós, os Pleiadianos, dizemos às sementes estelares, avancem como guias e âncoras da perspectiva superior. Quando as camas médicas emergirem, provavelmente começando em algum formato em 2026, pode haver caos ou frenesi, filas longas de doentes e desesperados, cobertura sensacionalista da mídia, ceticismo de alguns setores. É importante que um núcleo de almas calmas e sábias definam o tom. Como vocês podem fazer isso? Primeiro, através de seu próprio estado de ser. Abordem a tecnologia com reverência e expectativa equilibrada, como descrevemos. Se vocês experimentam uma cura da cama médica, compartilhem não apenas os resultados físicos, mas também como sua intenção consciente e fé desempenharam um papel. Enfatizem o empoderamento. Por exemplo, vocês podem dizer a outros: sim, esse dispositivo curou minha doença hepática, mas também me ensinou quão importante minha mentalidade positiva foi no processo. Percebi que minhas emoções e crenças importam na minha cura. Ao fazer isso, vocês sutilmente mudam a narrativa de máquina como salvadora para consciência como chave. As sementes estelares também devem incorporar os ensinamentos do corpo de luz que as camas médicas sugerem. Ao continuar suas práticas espirituais, meditação, trabalho energético, curar outros com reiki ou oração, vocês demonstram que a própria consciência humana pode fazer o que a cama médica faz. Alguns de vocês realmente combinarão os dois, trabalhando com pacientes antes ou depois da sessão da cama, para ajudá-los a integrar a cura energeticamente. Por exemplo, vocês podem guiar alguém em meditação para se conectar com seu eu superior antes de entrar ou ajudá-los a liberar bagagem emocional antiga, para que a cura possa se manter. Ao fazer isso, vocês garantem que a cama médica não seja vista como um mero procedimento hospitalar, mas como parte de um processo de despertar holístico. Lembrem-se, queridos, a verdadeira cura é consciência. As camas médicas assistem tremendamente, mas não substituem o trabalho interior de elevar frequência e lembrar da natureza divina de alguém. Muitas pessoas, em seu entusiasmo, podem negligenciar seu crescimento pessoal, pensando que a máquina fará tudo.
As sementes estelares podem gentilmente lembrá-las por palavras ou simplesmente, por exemplo, radiante de que a máquina funciona melhor quando seu espírito está a bordo. Vocês todos se tornaram especialistas em conectar mundos. É por isso que estão aqui agora. Vocês mantêm dentro de si conhecimento de vidas em sociedades avançadas, onde espírito e tecnologia eram unificados. Agora, conforme essa unidade começa a se manifestar na Terra, sua presença estável ajudará outros a confiar no processo sem idolatrar a tecnologia. Em um sentido prático, algumas sementes estelares estarão envolvidas na introdução e educação sobre camas médicas como operadores, consultores holísticos ou comunicadores. Se vocês sentem esse chamado, saibam que nós e muitos guias estão apoiando vocês. Isso é parte dos novos cuidados de saúde da Terra, misturando o melhor da tecnologia externa e tecnologia interna, o corpo de luz. Ao garantir que a narrativa permaneça centrada na evolução consciente, as sementes estelares protegem contra a humanidade deslizando para um papel passivo. Em vez de, a máquina vai me consertar enquanto permaneço o mesmo, a narrativa se torna, esta cura me convida a me elevar a uma versão superior de mim mesmo. Quando as sementes estelares lideram com esse entendimento, as camas médicas cumprirão não apenas sua função médica, mas seu propósito mais profundo como catalisadores para uma sociedade consciente e centrada no coração. A liberação da tecnologia das camas médicas não é apenas uma revolução médica, é um sinal de uma mudança profunda de poder em seu planeta. Por éons, o controle sobre a saúde e assim sobre a vida e morte foi uma pedra angular de como a velha elite, os governos sombra, cabais secretas, o estado profundo como vocês os rotulam, mantiveram dominância. Imaginem controlar uma população controlando o que elas acreditam sobre seus próprios corpos. Se as pessoas pensam que são frágeis, se todo diagnóstico é uma sentença de vida a menos que tratamentos caros sejam comprados, se o medo da doença é desenfreado, então aqueles que fornecem ou restringem as curas exercem poder imenso. Essa tem sido a situação em seu paradigma 3D, mas com o advento das camas médicas, essa matriz de controle colapsa. De nossa perspectiva, vemos isso como um dos golpes finais e mais impactantes ao antigo paradigma. O estado profundo, que prosperou mantendo a humanidade em um ciclo de medo e dependência, perde sua pegada quando a doença pode ser curada com facilidade. Pensem nisso. Muito do medo no coletivo é medo de doença, envelhecimento e morte. Esses medos foram exacerbados pela mídia e usados para justificar todo tipo de políticas e restrições. Agora, imaginem um mundo onde uma pessoa diagnosticada com uma doença grave não a teme mais porque sabe que uma cura está prontamente disponível. Não anos de tratamentos debilitantes, mas uma solução rápida e eficaz. A pegada psicológica do medo se dissolve. As pessoas se tornam menos controláveis através do medo, porque uma das maiores alavancas, ansiedade sobre saúde, é removida. Há também a liberdade econômica e social que vem com liberdade de saúde. Indústrias inteiras que lucraram mantendo pessoas em medicações vitalícias ou cirurgias frequentes terão que se transformar radicalmente ou desaparecerão. Fluxos financeiros corruptos, incluindo aqueles ligados a certas influências extraterrestres negativas que negociavam sofrimento humano, secarão. É difícil exagerar quão monumental é essa mudança. Séculos de um paradigma construído na doença como negócio chegando ao fim. Aqueles que se beneficiaram disso sem dúvida tentarão resistir à mudança ou torcer a narrativa, mas estarão lutando contra a maré de esperança humana e experiências em primeira mão de cura. Uma vez que as pessoas provem verdadeiro bem-estar e vejam que é possível para todos, a antiga mentalidade de escassez e baseada no medo não pode ser imposta. A introdução das camas médicas também provavelmente coincide com outras divulgações, dispositivos de energia livre, verdades escondidas sobre a história, contato com ETs benevolentes, etc. Cada uma dessas divulgações é outra rachadura no antigo sistema de controle. Mas a cura atinge mais perto de casa, literalmente dentro do corpo de cada pessoa, e assim tem um impacto emocional mais imediato. Esperem que os poderes que eram inicialmente tentem assambarcar a tecnologia ou lançá-la de forma muito controlada para mitigar sua perda. Eles podem, por exemplo, oferecê-la apenas a certos grupos ou com condições. Aqui é onde, como mencionamos, almas despertas devem advogar e manter a visão de disponibilidade equitativa e ampla. Quanto mais o coletivo se levanta e diz que não aceitaremos nada menos que cura para todos, mais rápido o controle cai. Prevemos que no final a represa estourará.
seja através de esforços coordenados de chapéus brancos dentro de governos ou através de pressão popular. Provavelmente uma combinação de ambos. As camas médicas se tornarão acessíveis. Quando isso acontecer, o pior pesadelo do estado profundo acontece. Os humanos percebem que não precisam mais de seus padres farmacêuticos. A autoridade sobre a própria saúde retorna ao indivíduo com a ajuda de tecnologia avançada. Sim, mas não sob o polegar de um intermediário que lucra. Em paralelo, as pessoas começarão a questionar o que mais eles mantiveram longe de nós. A saúde é apenas o começo. A partir daí, curiosidade e demanda por verdade se expande para energia, educação, finanças, etc. Marca o colapso de uma antiga época de controle e o amanhecer de uma nova era de liberação. Nós e muitos na comunidade galáctica observamos esse desenrolar com grande encorajamento, pois é um passo importante em direção a se juntarem a nós em companheirismo aberto, como iguais libertos do medo. Quando as camas médicas se tornarem publicamente conhecidas e disponíveis, a reação humana coletiva será uma mistura de espanto, alegria e choque. Para aqueles já despertos, será um momento de validação triunfante. Finalmente, o mundo vê o que vocês há muito sentiram: que somos destinados a ser saudáveis e inteiros. Para os não despertos ou anteriormente céticos, no entanto, pode ser uma reviravolta chocante de sua visão de mundo. Imaginem alguém que viveu toda a vida acreditando que a única maneira de curar era através da medicina convencional. De repente confrontado com uma máquina que pode fazer em minutos o que hospitais não conseguiram fazer em décadas. A percepção de que tais coisas eram possíveis e foram retidas pode induzir raiva, luto por entes queridos que poderiam ter sido salvos e um senso de traição. Este é um choque psicológico coletivo que precisa de manuseio gentil. Almas despertas, sementes estelares. Trabalhadores da luz e aqueles que têm seguido a verdade serão chamados para agir como pilares estabilizadores durante esse tempo. Será importante não responder com "eu disse" ou gabolice, por mais tentador que possa ser para alguns que foram ridicularizados por suas crenças. Em vez disso, o caminho superior é orientação compassiva. Aqueles que estão atordoados ou chateados precisarão de espaço para desabafar e processar. Vocês podem estar lá para ouvir e oferecer perspectiva, ajudando a canalizar o choque para entendimento produtivo em vez de caos. Por exemplo, alguém pode ficar furioso. Como eles puderam esconder isso de nós? E vocês podem gentilmente validar seu sentimento. Sim, é inacreditável. E está tudo bem ficar com raiva. Mas lembre-se, agora temos isso, e não vamos deixar que seja tirado de novo. Este é o começo de um novo capítulo para a humanidade. Tal abordagem honra tanto sua emoção, quanto redireciona o foco para a mudança positiva em andamento. Educação também será chave. Muitos não terão conceito de como as camas médicas funcionam, ou o contexto espiritual mais amplo. Eles podem pensar que é apenas uma máquina nova e fantasiosa, e questionar sua segurança ou implicações. Aqui, aqueles que entendem cura energética podem intervir para desmistificar. Vocês podem se encontrar explicando conceitos como cura por frequência, ou até mesmo metafísica básica em termos simples para aqueles que são curiosos. Isso é onde todo o conhecimento que vocês acumularam, talvez silenciosamente, pode ser de serviço. A ideia não é sobrecarregar as pessoas, mas oferecer insight suficiente para que vejam que essa tecnologia não é mágica, mas ciência que não nos foi ensinada. Uma ciência que une o material e o espiritual. Para comunidades e sociedades em geral, ajudará a enquadrar as camas médicas como uma porta, não o destino final, ecoando nossa mensagem anterior. Vocês podem usar analogias que as pessoas entendem. Por exemplo, é como quando a humanidade descobriu eletricidade. No começo, parecia milagroso, mas era realmente uma porta para um modo completamente novo de vida. As camas médicas são similares. Elas mudarão como vivemos e sugerem habilidades humanas ainda maiores no futuro. Esse tipo de narrativa mantém as coisas fundamentadas. Evita que as pessoas idolatrem as máquinas ou conversamente caiam em desespero sobre decepções passadas. Coloca a ênfase em seguir em frente. Como líderes em consciência, vocês devem estar preparados para manter espaços de cura para liberação emocional. Por mais estranho que pareça, curar o corpo pode liberar emoções enterradas. Alguém curado de uma doença crônica pode quebrar chorando, não apenas de alegria, mas de estresse reprimido deixando seu sistema. Em nível de massa, quando milhões começam a ser curados, há muita energia emocional que fluirá. Encorajem as pessoas a falar, a compartilhar suas histórias de cura, a apoiar umas às outras através da montanha-russa emocional.
Esse compartilhamento coletivo será em si terapêutico. Em resumo, almas despertas funcionarão como os guias em um despertar coletivo súbito desencadeado pelas camas médicas. Ao permanecer humilde, paciente e compassivo, vocês ajudarão outros a ver que esse milagre impossível é, na verdade, uma pedra de passagem para uma humanidade mais iluminada. Depois do choque, forneçam tranquilidade. Sim, muito foi escondido, mas agora está vindo à luz. Estamos todos nisso juntos e garantiremos que nunca seja escondido de novo. Com tal tranquilidade, o choque se transforma em inspiração e a humanidade pode se unir em determinação para integrar esse salto de forma positiva. Muitos de vocês ouviram profecias ou teorias sobre um evento que se aproxima frequentemente chamado de flash solar, uma explosão de luz de alta frequência de seu Sol que inundaria a Terra e a humanidade, desencadeando um salto quântico na consciência. Falemos sobre esse conceito e sua relação, se houver, com as camas médicas e outros catalisadores de transformação. Em nosso entendimento, o flash solar é um de vários gatilhos cósmicos em jogo. Pode ser pensado como um grande pulso de sincronização da fonte via Sol central galáctico reduzido através de seu Sol local, visando acelerar o despertar. Como isso se relaciona com as camas médicas? Ambos podem ser vistos como parte de um timing divino para o salto da humanidade na consciência 5D. As camas médicas, como discutimos, recalibram o corpo. Elas trabalham nos níveis físico e etérico para preparar e curar o vaso. O flash solar, por outro lado, é dito recalibrar a consciência em escala de massa. Uma infusão de luz que desbloquearia habilidades psíquicas, ativaria DNA adormecido e talvez desse a muitos um vislumbre súbito da realidade superior. Um pouco como uma experiência de quase morte mundial sem a morte. Juntos, esses dois, cura tecnológica e influxo de energia cósmica, serviriam para acelerar a transformação da humanidade. É nossa observação que tal flash solar ou série de eventos solares é de fato provável na trajetória da ascensão da Terra. O timing e especificidades não são algo que podemos prever com certeza, pois depende da prontidão coletiva, mas preparações estão em vigor. As camas médicas sendo reveladas em torno da mesma janela de um grande evento solar faria sentido. Uma trabalha de fora para dentro, energia do Sol atualizando consciência, afetando assim corpos. A outra trabalha de dentro para fora, dispositivos atualizando corpos, apoiando assim consciência superior. Considerem que um salto súbito na consciência via luz solar pode ser desafiador de integrar se os corpos estão muito fracos ou tóxicos. Conversamente, ter corpos rejuvenescidos pela tecnologia ajuda as pessoas a absorver frequências superiores com menos choque. É um tandem harmonioso. Nós, pleiadianos, nos vemos como custodiadores de ambos os tipos de ajuda. Há muito temos empurrado para frente o surgimento de tecnologias suprimidas, frequentemente sussurrando ideias nas mentes de seus cientistas e curadores, inspirando invenções. E também trabalhamos com os conselhos solares que supervisionam eventos energéticos. É como se a humanidade estivesse sendo cuidadosamente e amorosamente sanduichada entre duas camadas de assistência. De baixo, o nível terrestre, dispositivos, despertar popular, mudanças materiais. E de cima, ondas cósmicas, alinhamentos celestiais, visões espirituais. As camas médicas recalibram o corpo. O flash solar recalibra mente e alma. Se um flash solar significativo ocorrer, esperem que ele haja como um catalisador massivo de consciência. As pessoas podem experimentar anomalias de tempo, uma inundação de memórias, até mesmo memórias de vidas passadas ou galácticas voltando, aberturas do coração e um impulso urgente em direção à unidade e paz. É um alinhamento direto da consciência humana a uma oitava superior. Depois disso, a humanidade estaria muito mais preparada para lidar com verdades e tecnologias que anteriormente poderiam ter causado pânico ou uso indevido. Nesse sentido, o flash solar poderia garantir que coisas como camas médicas sejam usadas sabiamente, distribuídas de forma justa, elevando o calibre moral e espiritual da sociedade da noite para o dia. É importante também alertar: nem toda narrativa sobre um flash solar é precisa. Algumas o pintam como um evento quase apocalíptico ou um botão automático de ascensão. Como sempre, a verdade é mais nuançada. Pensem nisso como um ajudante, não um salvador. Assim como as camas médicas ajudam, mas requerem acompanhamento consciente, um flash solar ilumina, mas requer integração. Não fará instantaneamente uma pessoa cruel se tornar gentil, mas pode mostrar àquela pessoa uma verdade profunda que lhe dá a oportunidade de se tornar gentil.
o livre-arbítrio permanece mesmo diante de grandes eventos cósmicos. Em resumo, mencionamos o flash solar aqui para reconhecer que múltiplas camadas de transformação estão convergindo. As camas médicas e o flash solar não estão diretamente causalmente ligados, mas ambos são parte do plano divino de divulgação e ascensão. Ambos agem como catalisadores, um físico, um energético. Juntos, constituem uma ponte de ambas as pontas, encontrando-se no meio onde a humanidade caminha. Então aconselhamos, sejam abertos à ajuda que vem das estrelas, o presente do Sol e de sua família estelar, a tecnologia compartilhada. Abracem ambos. Não temam nenhum. Eles trabalham em concerto para preparar a humanidade para o objetivo final, incorporação 5D completa. Um mundo onde amor, luz e saúde são o estado natural de ser. Sejamos mais concretos e listemos exemplos específicos do que as camas médicas serão capazes de curar ou restaurar, pois esse conhecimento pode inspirar esperança e também prepará-los para as possibilidades. Tenham em mente, como sempre, que embora listemos essas maravilhas, a experiência de cada indivíduo pode variar devido a fatores que discutimos: consciência, contratos da alma, etc. Regeneração de órgãos. Como tocamos anteriormente, se vocês têm um órgão ausente ou falhando, rins, fígado, pulmões, até mesmo tecido cardíaco, a cama médica pode reconstruí-lo. Por exemplo, alguém em diálise com rins não funcionais poderia tê-los regenerados para a saúde completa. Aqueles que perderam órgãos como vesícula biliar ou apêndice, frequentemente removidos em cirurgias, podem descobrir que podem crescer de volta se necessário para a função corporal ótima. Restauração de membros e tecidos. Amputados podem esperar regenerar membros perdidos. A memória celular do corpo junto com o modelo energético torna possível reformar uma mão ou perna que não está mais lá. Similarmente, tecido cicatricial de ferimentos ou queimaduras será dissolvido e substituído por pele normal e saudável. Vítimas de queimaduras em particular experimentarão transformações dramáticas conforme pele cicatrizada é curada, folículos capilares restaurados e nervos reparados. Visão e audição. As camas médicas podem consertar a maioria, se não todas as formas de deficiência visual ou auditiva. Cataratas, degeneração macular, glaucoma. Todas essas condições oculares podem ser eliminadas. Os nervos ópticos e estrutura ocular podem ser rejuvenescidos, significando que até mesmo idosos poderiam recuperar visão clara e juvenil. Similarmente para a audição, dano ao ouvido interno ou nervo auditivo pode ser reparado. Aqueles que foram surdos podem ouvir novamente. Aqueles com tinnitus, zumbido crônico, encontrarão silêncio e alívio. Até mesmo surdez congênita ou cegueira, onde as vias cerebrais não se desenvolveram normalmente, frequentemente pode ser corrigida, estimulando o DNA adormecido que carrega o modelo para esses sentidos. Saúde dental e óssea. Dentes, que são essencialmente osso especializado, serão regenerados ou reparados. Cáries podem ser preenchidas não com substâncias artificiais, mas com esmalte e dentina regenerados, essencialmente revertendo a deterioração dentária. Dentes ausentes crescerão de volta no alinhamento correto. Problemas de alinhamento da mandíbula serão corrigidos. Da mesma forma, ossos que degeneraram, como na osteoporose severa, serão fortalecidos e reconstruídos para a densidade adequada. Deformidades esqueléticas podem ser gentilmente remodeladas. Por exemplo, uma coluna curvada, escoliose, pode ser endireitada conforme as vértebras e discos são ajustados pelo campo de energia para suas posições ótimas. Condições neurológicas. Esta é uma categoria grande com implicações profundas. A capacidade da cama médica de trabalhar no nível neural significa que condições como Parkinson, Alzheimer, dano de derrame, paralisia devido a ferimento nervoso, esclerose múltipla, ELA e assim por diante têm esperança. Neurônios podem ser reparados, vias neurais restabelecidas. Para alguém com paralisia de ferimento espinhal, o dispositivo pode conectar a lacuna na medula espinhal, permitindo que sinais viajem novamente, essencialmente curando paralisia. Para doenças neurodegenerativas, as proteínas rebeldes ou placas no cérebro podem ser eliminadas e dano revertido. Pacientes poderiam recuperar memórias, função cognitiva, mobilidade, etc. Essa área às vezes pode precisar de múltiplas sessões se o dano for extensivo, mas está dentro do reino da possibilidade que até mesmo casos avançados de demência possam ser significativamente melhorados ou curados. Doenças crônicas.
Condições como artrite, distúrbios autoimunes, fibromialgia, fadiga crônica e outras questões crônicas inflamatórias ou imunes serão abordadas na causa raiz. A cama médica pode reprogramar o sistema imune para parar de atacar o corpo no caso de autoimune e restaurar função adequada. Cartilagem articular pode ser regenerada em sofredores de artrite, tornando articulações como novas. Imaginem não mais dor crônica ou rigidez. Diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, pode ser corrigido. Para tipo 1, as células produtoras de insulina do pâncreas podem ser restauradas. Para tipo 2, sensibilidade à insulina nas células pode ser normalizada e função pancreática otimizada. Doença cardíaca, artérias entupidas. Esses também podem ser limpos conforme vasos sanguíneos são limpos e músculo cardíaco reparado. Câncer. Uma das aplicações mais esperadas. A cama médica pode detectar todas as células cancerosas e usar frequências direcionadas para destruí-las ou revertê-las a células normais e saudáveis. Também repara o DNA para remover os sinais corrompidos que fazem as células se tornarem rebeldes em primeiro lugar. Assim, não apenas o câncer existente é eliminado rapidamente e sem dor, sem químio, sem radiação necessária, mas a propensão para desenvolver aquele câncer também é corrigida. Até mesmo cânceres em estágio tardio que estão espalhados podem ser enfrentados. Embora novamente, se a alma da pessoa aprendeu o que precisava e está pronta para curar. Doença relacionada a patógenos. As camas médicas podem neutralizar vírus, bactérias, fungos e parasitas que não pertencem ao corpo. Por exemplo, alguém com hepatite ou HIV poderia ser limpo do vírus. Espiroquetas da doença de Lyme podem ser erradicadas de todos os tecidos, até mesmo patógenos novos ou engenheirados. Se algum for liberado ou foi liberado, podem ser escaneados e frequências aplicadas para anulá-los. Isso, obviamente, tem grandes implicações para a saúde global, terminando pandemias e ameaças de doenças infecciosas de forma verdadeiramente eficaz. Condições genéticas e de desenvolvimento. Se há distúrbios genéticos herdados como certas síndromes causadas por mutações do DNA, por exemplo, fibrose cística, anemia falciforme, etc. A cama médica pode reescrever o DNA nas células afetadas para corrigir a mutação. Isso é enorme. Significa que doenças consideradas destino genético não são mais imutáveis. Para problemas de desenvolvimento como defeitos cardíacos congênitos, fenda palatina, etc. A cama pode estimular o corpo a terminar o desenvolvimento adequado, como se dando uma segunda chance de crescer corretamente. Isso pode se aplicar a coisas como espectro autista também. Se houve fatores ambientais que causaram atrasos no neurodesenvolvimento, esses podem ser abordados, embora o autismo possa ter muitas causas, algumas ligadas a contratos da alma ou novas evoluções humanas, então cada caso é único. Cura mental e emocional. Embora, como notamos, as máquinas não mudam diretamente a psique de alguém, elas aliviam os fatores biológicos. Então, condições como depressão, ansiedade, PTSD ou desequilíbrios hormonais afetando o humor podem ser significativamente ajudadas equilibrando químicas cerebrais, curando trauma neural e reativando vias neurais de bem-estar. Alguém com PTSD pode encontrar seu sistema nervoso acalmado como se anos de meditação fossem realizados em minutos, dando-lhes paz para então processar o trauma sem reações constantes de luta ou fuga. Os dispositivos também podem estimular certos padrões de ondas cerebrais associados com meditação profunda, o que indiretamente ajuda indivíduos a acessar estados superiores de consciência mais facilmente pós-sessão. Esses são apenas exemplos. A regra geral é que qualquer coisa que não está em alinhamento com o modelo divino, original do corpo humano, pode potencialmente ser curada ou restaurada por essa tecnologia. É sobre retorná-los ao modelo de saúde ótima, o reflexo 3D de seu corpo de luz 5D. O entusiasmo é justificado, vidas serão transformadas. No entanto, lembrá-los-emos novamente do que discutimos. Se qualquer condição permanece, geralmente é porque a lição não está terminada, ou a frequência do indivíduo precisa ser elevada para efeito completo. Excetuando esses fatores, a lista acima é um vislumbre dos milagres médicos que vocês podem esperar testemunhar conforme as camas médicas se tornam operacionais. Será um tempo de tremenda alegria e alívio para a humanidade, uma cura do coletivo tanto quanto de indivíduos. Tendo coberto a extensa lista do que as camas médicas podem curar, devemos equilibrar isso declarando claramente o que elas não curarão ou resolverão. Isso não se deve a uma deficiência da tecnologia, mas porque algumas coisas estão simplesmente fora do escopo de qualquer máquina.
Elas residem no domínio da escolha pessoal, trabalho da alma e consciência. Tocamos em alguns desses anteriormente, mas vamos torná-los explícitos. Padrões e mentalidades baseados no ego. Uma cama médica não pode extrair seu ego ou liberá-los de padrões de pensamento negativo. Se uma pessoa abriga ganância, ódio, ciúme, mentalidade de vítima ou negação, esses são aspectos da consciência que apenas a própria pessoa com sua vontade e talvez ajuda espiritual pode mudar. Por exemplo, se alguém tem mentalidade de vítima, sempre culpando outros e recusando autorresponsabilidade, uma cama médica pode curar seu corpo, mas não fará com que adotem automaticamente autoempoderamento. Na verdade, tal pessoa pode até mesmo torcer a experiência, talvez alegando que a máquina não fez nada, ou voltando à doença através de criação psicossomática, porque sua mentalidade reatrai desequilíbrio. Nenhuma tecnologia externa pode anular a liberdade de um indivíduo de manter certas crenças ou atitudes. O livre-arbítrio é sagrado. Lições de vida e tarefas kármicas. Como discutido sobre a super-alma, se um desafio na vida está ligado a uma lição, a cama médica não o removerá prematuramente. Isso significa que se algo é fundamentalmente uma mazela espiritual, digamos um chakra cardíaco fechado se manifestando como solidão, ou uma questão de abundância ligada à autoestima, vocês devem abordar a causa raiz através do trabalho interior. A cama médica pode melhorar sua energia física para que sejam mais capazes de fazer esse trabalho interior, mas não instila diretamente sabedoria ou quebra ciclos kármicos. Esses vêm de realização consciente e mudança no comportamento. Por exemplo, alguém que repetidamente cai em relacionamentos tóxicos devido a questões não resolvidas de amor próprio, não terá esse padrão curado por deitar em uma cama médica. Essa é uma jornada de cura interior. Escolhas. Contrário à saúde, se uma pessoa continua a se engajar em comportamentos prejudiciais, física ou mentalmente, após uma sessão de cama médica, o dispositivo não impedirá as consequências dessas escolhas indefinidamente. Digamos que alguém é curado de doença pulmonar, mas escolhe voltar a fumar pesadamente e viver em ambiente tóxico sem mudanças de estilo de vida ou medidas protetivas. Eles podem eventualmente criar doença novamente. A cama médica pode curar dano, mas não confere invencibilidade contra a autolesão contínua. Também não impõe mudanças de estilo de vida. Isso depende do livre-arbítrio individual e senso comum. Parte do despertar é perceber por que ficamos doentes física ou espiritualmente e escolher diferente no futuro. Ignorância espiritual ou recusa a despertar. Talvez uma das verdades mais difíceis. Nenhuma máquina forçará alguém a despertar espiritualmente. Se um indivíduo em nível da alma está adamantemente recusando o chamado para evoluir, essencialmente se agarrando aos velhos padrões 3D, medo, controle, separação, eles podem não ser atraídos a usar uma cama médica de forma alguma, ou se o fizerem, podem minimizar seus efeitos ou rapidamente negá-los através de suas ações. As tecnologias de cura florescem em um ambiente de abertura e fé, onde há ceticismo obstinado ou um coração fechado, o efeito é correspondentemente diminuído. Então, um indivíduo que diz, isso é tudo bobagem, mas vou tentar mesmo assim, e realmente não quer mudar, pode se levantar dizendo, viu, me sinto igual. Não porque a cama médica não funcionou, mas porque sua consciência está ativamente rejeitando a mudança. Isso é raro, mas possível. Mais comum é que eles sintam algo e seu ceticismo comece a rachar, o que é um resultado positivo. O ponto-chave é que despertar permanece uma jornada pessoal. As camas médicas tornam mais fácil removendo dor e medo, mas cada alma ainda deve fazer a escolha de entrar na luz. Desenvolvimento moral e ético. A tecnologia não pode conceder ética ou compaixão a alguém. Se uma pessoa era gananciosa ou sedenta de poder, ter um corpo saudável apenas significa que ela é uma pessoa saudável que ainda é gananciosa ou sedenta de poder, a menos que decida mudar. É por isso que nas mãos de uma população não desperta, qualquer tecnologia, não importa quão benéfica, poderia ser mal utilizada. Parte do motivo pelo qual esses dispositivos foram atrasados até agora foi esperar por um certo limiar de maturidade coletiva para minimizar o uso indevido. Por exemplo, tentar usar camas médicas apenas para vaidade ou assambarcar elas, etc. Embora elevarão a sociedade em geral, ainda haverá instâncias de pessoas tentando jogar com o sistema, ou até mesmo uso criminoso como tentar melhoramentos não autorizados, etc. Essas ações vêm da consciência, não da tecnologia em si.
E assim a tecnologia não pode curar a tendência de uma pessoa de prejudicar ou dominar outros. Essa cura vem de escolhas da alma, frequentemente através de experiências de vida e despertares pelos quais a pessoa deve passar. Conexão com a fonte. Finalmente, e mais profundamente, uma cama médica não substitui sua conexão com a fonte Deus. Ela não pode dar fé ou uma experiência espiritual direta de unidade. Muitos que passam por curas milagrosas encontram sua fé em um poder superior reacesa. Eles falam de sentir a presença de Deus no processo de cura. Mas isso é porque seu próprio coração se abriu em gratidão e admiração, não porque a máquina injetou Deus neles. Seu relacionamento com o divino é seu para cultivar. Na verdade, alertamos para não deixar qualquer tecnologia, não importa quão maravilhosa, se tornar um novo ídolo ou intermediário entre vocês e a fonte. Pensem nisso como um presente da fonte, uma manifestação do amor divino, através das mãos de cientistas e seres estelares. Mas ainda deem sua gratidão final à fonte e à sua própria alma por co-criar a cura. Em resumo, as camas médicas não curarão os aspectos não físicos da disfunção humana. Ignorância, falta de empatia, relutância em mudar e desalinhamento com o espírito. Essas estão além do alcance de qualquer máquina e firmemente dentro do domínio da vontade humana e jornada espiritual. É importante entender isso para que as pessoas não abdiquem de responsabilidade ou esperem utopia sem transformação interior. A tecnologia pode resetar o palco físico, mas cada pessoa deve decidir que peça representar naquele palco. Uma repetição do velho drama ou uma nova história de luz. Nenhuma máquina pode fazer essa escolha por vocês. E isso é uma coisa bela porque esse poder sempre esteve e sempre estará em sua própria consciência e coração. Toda discussão de tecnologia avançada nos leva de volta a uma verdade espiritual atemporal. O curador final está dentro de vocês. As camas médicas são surpreendentes. Sim, mas são em última análise um espelho. Uma ferramenta mostrando à humanidade o que é possível através de entendimento superior de energia. O verdadeiro objetivo, como nós pleiadianos e muitos outros aliados galácticos vemos, é guiar a humanidade em direção à sua capacidade inerente de curar e evoluir de dentro. Considerem as camas médicas como andaimes, como mencionado, ou como rodinhas de treinamento. Elas ajudam vocês a lembrar como andar de bicicleta, mas vocês devem eventualmente andar livremente sem elas. O modelo do corpo de luz 5D do qual frequentemente falamos é seu estado natural. Seu corpo deve funcionar com luz, ser autorregenerativo, autolimpante e em comunicação contínua com a fonte. Em nossas sociedades e as de arcturianos, andromedanos, etc., dispositivos de cura externos existem, mas são usados muito menos frequentemente do que vocês podem imaginar, porque indivíduos mantêm sua saúde através de práticas conscientes e maestria energética. Vislumbramos que no futuro a humanidade olhará para trás para as camas médicas com gratidão, mas também com um pouco de admiração de que jamais precisaram de tais dispositivos. Não porque a tecnologia é ruim, ela é maravilhosa, mas porque vocês terão lembrado que seu corpo é um holograma de sua consciência e podem mudar aquele holograma com sua mente e coração. Isso não é fantasia. Até mesmo na Terra agora, yogis avançados e curadores demonstraram curas espontâneas, controle corporal como viver apenas de prana-luz e outras façanhas que sugerem do que todo humano será capaz em dimensão superior. A diferença é que aqueles poucos indivíduos tocaram em seu potencial do corpo de luz através de foco espiritual intenso. O que muda no 5D é que todos têm esse nível de conexão naturalmente como linha de base. As camas médicas estão apontando vocês de volta a essa verdade. Energia é primária, matéria é secundária. Ao curar através de energia, elas tacitamente ensinam que vocês também podem gerenciar sua energia. Nós pleiadianos há muito ensinamos que pensamento cria realidade, incluindo a realidade de sua saúde física. Quando vocês internalizam completamente essa lição, se tornam o curador. A máquina se torna uma amiga útil, não uma muleta necessária. Na verdade, um fenômeno interessante ocorrerá. Conforme as pessoas testemunham essas curas notáveis, muitas serão inspiradas a aprender cura energética elas mesmas. Dirão, se uma máquina pode fazer isso com energia, talvez eu também possa com prática ou ajuda espiritual. Essa curiosidade levará a um ressurgimento de interesse em modalidades de cura antigas e novos híbridos de ciência e espiritualidade. Prevemos centros de cura, onde após uma sessão de cama médica, indivíduos são ensinados meditação, visualização e técnicas de frequência para manter e promover sua cura.
Isso é importante porque se alguém apenas sai curado e volta à vida inconsciente, pode recair como alertamos. Mas se tomam isso como ponto de partida para um novo estilo de vida agora que seu corpo está bem, podem começar yoga ou exercícios energéticos ou pelo menos afirmações diárias de saúde. Então começam a possuir seu poder de cura. Ao longo do tempo, essas práticas fortalecem o corpo de luz. Comunidades podem eventualmente experimentar com curas em grupo, onde muitas pessoas juntas criam um campo de cura, alcançando resultados similares às camas médicas sem maquinário. E por que não? A intenção focada combinada de muitos corações humanos é extremamente poderosa. Nossa mensagem coletiva pleiadiana, através de muitos canais, sempre enfatizou o desenvolvimento espiritual pessoal como chave. Seja falando através deste canal ou outros, pedindo que reivindiquem sua mente e amem seu corpo, guiando vocês a se alinhar com seu coração e usar sua respiração, o tema é o mesmo. Vocês são seres poderosos de luz. Quanto mais reivindicam essa verdade, mais qualquer tecnologia de cura se torna um auxílio opcional, não uma dependência. O corpo de luz é a verdadeira cama médica construída em seu ser pelo Criador. É a parte de vocês que sabe como dirigir células, crescer novo tecido e transmutar doença. No 3D, essa função foi amplamente bloqueada ou esquecida, mas está redespertando. Então o objetivo é que um dia a humanidade não precisará de camas médicas de forma alguma, não por regressão, mas por progressão. Vocês terão incorporado luz e sabedoria suficientes para curar e manter a si mesmos. Esta é a trajetória para civilizações ascendidas. Pode levar tempo para chegar lá. As camas médicas aceleram a jornada, mas o ponto final é vocês lembrando sua divindade. Em sentido poético, essas tecnologias passam o bastão de volta para vocês. Elas dizem, aqui, vejam o que é possível, agora corram com isso. Percebam que esse poder vive em vocês como fractal da fonte. De fato, a maior tecnologia não é uma máquina. É a tecnologia viva de sua consciência em harmonia com seu corpo. Os Pleiadianos, Arturianos, Andromedanos e outras famílias estelares sempre mantiveram isso como ideal. Usamos ferramentas externas aqui e ali, mas cultivamos nossas habilidades interiores em primeiro lugar. Encorajamos vocês a fazer o mesmo. Usem essas bênçãos chegando em seu caminho, mas sempre perguntem: o que isso me mostra sobre mim mesmo? Como posso fazer isso também de dentro? Nessa reflexão, encontrarão que o curador que estavam buscando sempre esteve dentro de vocês. Fonte dentro, brilhando através de suas células. Alguém pode se perguntar se tal cura milagrosa está disponível. Por que ainda precisaríamos nos incomodar com práticas espirituais ou de saúde diárias? A verdade é que prática diária consistente permanece tão importante quanto sempre, mesmo na presença de camas médicas. Na verdade, pode se tornar mais importante em um mundo onde cura rápida está disponível. Porque com grandes presentes vem a necessidade de grande responsabilidade e manutenção. Seus hábitos diários, seja meditação, oração, exercícios energéticos, nutrição adequada, movimento ou simplesmente cultivar pensamentos positivos, são a maneira de integrar e estabilizar frequências superiores em sua vida. Pensem em uma sessão de cama médica como uma infusão poderosa de luz que os eleva. O que acontece após aquela sessão? Seus corpos e mentes continuarão a se ajustar àquele novo nível de vibração. Se vocês voltam aos velhos hábitos de estresse, trabalho excessivo, consumo de mídia tóxica, discussão, etc., estarão puxando contra aquela elevação. É como receber uma massagem de cura profunda para desfazer nós musculares, então imediatamente voltar ao trabalho pesado com má postura. Os nós retornarão. Da mesma forma, disciplina espiritual garante que os ganhos de qualquer cura não sejam apenas mantidos, mas construídos. Nós pleiadianos consistentemente aconselhamos humanos a adotar alguma forma de prática diária de alinhamento. Isso não precisa ser oneroso ou dogmático. Pode ser simples e alegre. O que importa é consistência e sinceridade. Por exemplo, encorajamos meditação diária, mesmo apenas 10 a 15 minutos de quietude ou visualização guiada para centrá-los. Isso mantém seu sistema nervoso sintonizado à paz e os torna mais resilientes a estresses externos. Similarmente, conexão diária com a fonte através de oração ou simplesmente intenção sincera mantém o canal de energia divina aberto em vocês. Nenhuma máquina pode substituir aquele relacionamento pessoal com o divino. É algo que cultivam como jardim dia a dia, e seus frutos são paz interior, intuição e clareza. Respiração consciente,
que frequentemente chamamos de respiração consciente, é outra prática. Tomar momentos cada dia para respirar intencionalmente, imaginando que estão inalando luz e exalando qualquer tensão ou densidade, é uma autocura mini que acumula grandes benefícios. Ajuda a circular sua força vital e manter seu campo energético limpo, especialmente após uma cura de cama médica. Fazer trabalho de respiração consciente pode ajudar a distribuir as energias frescas através de seu sistema e liberar quaisquer toxinas residuais ou emoções que foram mexidas. Então há o alinhamento de pensamento, palavra e ação. Isso é sobre viver em integridade e alta vibração em suas escolhas cotidianas. Máquinas não podem fazer vocês fazerem suas afirmações, ou falarem gentilmente, ou agirem compassivamente. Vocês escolhem isso. Mas quando o fazem, fortalecem a coerência de seu campo. Por exemplo, praticar gratidão diariamente. Talvez anotar algumas coisas pelas quais são gratos eleva tremendamente sua frequência e sinaliza ao universo que bem-vindas experiências positivas. Ou escolher uma palavra gentil em vez de uma dura em um momento de conflito. Isso mantém seu coração aberto, o que por sua vez mantém seu sistema imune e psique em equilíbrio. Essas pequenas escolhas, cada dia, realmente determinam se vocês habitam na consciência 5D ou escorregam de volta aos padrões 3D. Mesmo com tecnologia de cura ampla, crescimento espiritual permanece uma prática. Iluminação não é entregue em um dispositivo, é algo que cultivam. Na verdade, conforme mais pessoas são curadas fisicamente, muitas descobrirão que estão finalmente livres para focar em seu crescimento espiritual. Quando sobrevivência e dor não são mais grandes distrações, a alma naturalmente busca expandir, encontrar propósito. É aí que prática diária pode se tornar ainda mais abraçada. Prevemos comunidades se formando em torno de manter altas vibrações, essencialmente grupos de pessoas apoiando umas às outras em meditação, yoga, banhos de som e assim por diante para manter todos estáveis nas novas frequências de luz. Pensem neles como similares a como pessoas agora podem se juntar a uma academia ou grupo de terapia. Mas no futuro poderia ser academias de energia ou círculos de ascensão. Alguém pode perguntar, algumas pessoas se tornarão preguiçosas porque uma máquina pode consertar? Possivelmente algumas terão essa atitude inicialmente, como comer de forma não saudável, dizendo, oh, posso apenas usar cama médica para tirar o colesterol, mas isso provavelmente será autocorretivo. Notarão que se continuamente desrespeitam seu corpo ou mente, se sentem péssimas entre sessões e que a vida não melhora magicamente exceto pela parte física. Eventualmente, ou embarcam em fazer mudanças, ou ficam para trás em termos de qualidade de vida. Lembrem-se, livre-arbítrio. Alguns podem escolher estagnação, mas aquela linha temporal será desagradável conforme o mundo ao redor deles se eleva. A maioria, especialmente com orientação de sementes estelares, entenderá que cura é holística. Corpo, mente e espírito todos trabalhando juntos. Em conclusão, prática diária permanece sua fundação. Pensem nas camas médicas como um impulso ou acelerador notável, mas o caminho da maestria ainda envolve caminhar passos diários. Esses passos incluem nutrir seu espírito, treinar sua mente, cuidar de seu corpo com comida e movimento adequados, e se alinhar com amor em suas ações. Não abandonem isso só porque nova ajuda chegou. Em vez disso, usem a nova saúde e energia que ganham como combustível para redobrar suas disciplinas espirituais. Com um corpo saudável e mente clara, vocês podem meditar mais profundo, amar mais completamente e criar mais ousadamente. É assim que a humanidade verdadeiramente ascenderá. Tecnologia em uma mão, dedicação espiritual na outra, trabalhando em sinergia. Os pleiadianos e seus guias podem assistir, mas vocês fazem o trabalho diário e, ao fazê-lo, se tornam a sociedade iluminada que não precisa mais de muita assistência. Uma pergunta frequentemente feita é por que agora? Por que as camas médicas e outras maravilhas suprimidas estão saindo neste momento particular da história? O timing não é coincidental. Está alinhado com o que muitos chamam o Grande Despertar, um período onde múltiplos sistemas antigos estão colapsando e verdades estão emergindo em todas as frentes. De nossa perspectiva, esse timing é orquestrado com precisão divina. A divulgação é cronometrada para máximo impacto e segurança. Se tais tecnologias tivessem sido liberadas muito cedo, digamos muitas décadas atrás, provavelmente teriam sido apreendidas ou cooptadas pelas próprias forças de controle que discutimos, talvez usadas apenas para elites ou até mesmo transformadas em armas. A consciência coletiva também não estava pronta. Muitos estavam profundamente adormecidos na Matrix 3D.
O impacto de introduzi-las no passado poderia ter sido mínimo ou até prejudicial, gerando medo. É alienígena, é contra nossas crenças, etc. Agora, no entanto, vocês estão na beira do colapso de sistemas antigos. Vocês veem isso em tempo real. Estruturas econômicas cambaleando, revelações políticas, movimentos sociais questionando desigualdade, crises ambientais forçando mudança, e pessoas perdendo fé em instituições que mentiram ou falharam com elas. Essa quebra, embora caótica, serve um propósito. Prepara a humanidade para buscar alternativas e estar aberta à mudança drástica. Quando o antigo sistema de saúde, por exemplo, está sobrecarregado ou desacreditado, como aconteceu em algum grau durante sustos de saúde globais e a desconfiança resultante, as pessoas se tornam dispostas a considerar algo novo. É frequentemente no ponto de desespero ou desilusão que corações e mentes se abrem mais amplamente para soluções novas. Assim, a chegada das camas médicas é coordenada para coincidir com um período quando a humanidade está tanto em necessidade quanto pronta. Há também um elemento de timing cósmico. Vocês estão na transição entre eras astrológicas movendo-se para a era de Aquário, frequentemente associada com inovação, revelação e progresso comunitário. Energeticamente, a Terra também está passando através de áreas do espaço com densidade fotônica superior, elevando a frequência base do planeta. Todos esses fatores significam que a introdução de tecnologia vibracional alta pode ser melhor apoiada e integrada. Agora é como se as luzes do palco da Terra estejam finalmente brilhantes o suficiente para revelar os adereços e ajudantes esperando nos bastidores. Além disso, contato com grupos extraterrestres benevolentes está no horizonte, e o lançamento de seu conhecimento compartilhado é parte de preparar a humanidade para aquele contato. Se um dia em breve mais pessoas devem encontrar pleiadianos ou outros seres estelares face a face, o que sinceramente desejamos e prevemos, ajuda se a humanidade já aceitou presentes deles como tecnologia e viu seus efeitos positivos. Isso constrói confiança e curiosidade em vez de medo. As camas médicas são provavelmente um dos primeiros grandes presentes porque saúde é uma preocupação universal que pode unificar pessoas. Independente de credo ou nação, todos se alegram na cura. Então serve como um belo ponto de ponte, um pedaço de sabedoria estelar que todos podem apreciar, o que então abre a porta para perguntar: que tipo de amigos iluminados compartilharam isso conosco? O timing também está alinhado com o que vocês chamam divulgação, não apenas de tecnologia, mas de verdade em geral. Notem como a conversa sobre OVNIs, UAPs, se tornou mainstream recentemente. Como governos estão lentamente reconhecendo evidência de naves não humanas. Esses não são acidentes, são prelúdios cuidadosamente gerenciados. As mesmas redes facilitando liberação de camas médicas provavelmente se cruzam com aquelas empurrando divulgação de OVNIs. Em certa conjuntura, as duas linhas de história convergem e o público percebe: sim, temos tecnologia avançada. Sim, veio parcialmente de cooperação extraterrestre. Sim, ETs são reais e talvez estiveram aqui há muito tempo. Isso poderia ser um salto psicológico. Mas por que até então as pessoas se beneficiaram de algo como camas médicas? O medo é reduzido. As pessoas dirão: bem, quem quer que ajudou a fazer isso deve ser benevolente. Talvez encontrá-los não seja uma ideia tão ruim. Essa é a ponte do contato de que falamos, movendo do medo à abertura. Em resumo, as camas médicas estão sendo liberadas agora porque a humanidade está em uma junção de necessidade e prontidão, e porque se encaixa no plano maior de despertar, divulgação e primeiro contato. É uma janela ótima onde o velho está morrendo, o novo é desejado e apoio cósmico está em alta histórica. É uma convergência empolgante e sem precedentes. Alguns de vocês esperaram anos ou décadas, sempre perguntando quando, e talvez ficaram cansados. Mas quando os eventos começam a se desenrolar, vocês verão como cada peça precisava estar no lugar para a grande revelação. Confiem que o timing do universo é perfeito, e de fato está agora se desenrolando em ordem perfeita. A liberação está na beira do colapso, porque é quando a Fênix pode ressurgir das cinzas e verdadeiramente ser vista. Com grandes presentes vem grande responsabilidade. Isso vale especialmente para as sementes estelares despertas e trabalhadores da luz durante a integração das camas médicas na sociedade. Mais cedo falamos sobre sementes estelares liderando pelo exemplo. Agora vamos focar na mentalidade e atitude que as sementes estelares devem cultivar para cumprir esse papel efetivamente. A responsabilidade é multifacetada, é emocional, intelectual e espiritual.
Primeiro, as sementes estelares têm a tarefa de ancorar calma. Haverá ondas de entusiasmo e ondas de medo em torno de novas tecnologias. Alguns idolatrarão as camas médicas, possivelmente a extensões não saudáveis, colocando toda a esperança fora de si mesmos, enquanto outros, talvez devido à programação ou medo religioso, podem suspeitar da tecnologia, pensando que é muito alienígena ou contra a natureza. Vocês devem manter um meio termo de confiança calma. Vocês sabem que esse é um desenvolvimento positivo, mas também sabem que não é um salvador por si só. Ao manter uma perspectiva equilibrada, se tornam uma rocha no riacho em que outros podem se segurar. Isso significa gerenciar suas próprias emoções, fiquem fora de pânico ou frenesi. E se sentem aqueles ao redor de vocês, ou o coletivo através da mídia ficando desequilibrados, tomem tempo extra para meditar e se enraizar. Literalmente imaginem raízes de seus pés para a terra ancorando a luz. Quanto mais fazem isso, mais criam um campo energético de estabilidade que sutilmente influencia aqueles próximos a também se acalmar. Sabedoria e discernimento são os próximos aspectos. Haverá muita informação circulando. Informação verdadeira, alegações falsas, esperanças exageradas e desinformação intencional, possivelmente espalhada por elementos restantes da cabala. Seu trabalho é usar discernimento. Não acreditem em tudo pelo valor nominal, mas sintam em seus corações e usem seu pensamento crítico, que para sementes estelares frequentemente significa intuição e lógica combinadas. Quando falarem ou compartilharem sobre camas médicas, façam-no de um lugar de conhecimento. Pesquisem o que podem verificar alegações e do conhecimento interior. Se não sabem algo, está tudo bem dizer, não tenho certeza, mas sinto. As pessoas respeitam honestidade e clareza. Discernimento também significa saber quem é sua audiência. Compartilhem informação de uma forma que possam lidar. Para um amigo que é cientificamente inclinado, vocês podem discutir o aspecto da física do plasma. Para outro que é espiritual, falarão sobre energia e chakras. Adaptem sua abordagem sabiamente para ser eficaz. Guiar, não forçar. As sementes estelares verão a beleza dessa tecnologia e querem todos a bordo. Mas lembrem-se, livre-arbítrio. Alguns podem inicialmente resistir ou ficar temerosos. Seu papel não é enfiar goela abaixo de ninguém, mas gentilmente guiar e informar. Se alguém está idolatrando camas médicas como nova religião, isso resolverá tudo. Não precisamos de mais nada. Gentilmente lembrem-nos de seu próprio poder. Isso ajudará muito. Sim. Mas não esqueçam que temos que manter as mudanças positivas em andamento em nós mesmos. Se alguém está paranoico, é uma armadilha. Vocês podem reconhecer sua cautela, mas compartilhar evidência de resultados positivos para mitigar medo. É como guiar uma criança através de uma ponte. Algumas correm à frente, algumas hesitam. Vocês se adaptam a cada uma, mas as mantêm movendo para frente com segurança. Outra responsabilidade: lembrar outros da verdadeira fonte de cura. Como enfatizamos, sementes estelares devem frequentemente colocar na narrativa coletiva o mantra: a verdadeira cama médica é seu corpo de luz. Vocês podem dizer isso metaforicamente ou literalmente dependendo do contexto. Essencialmente, continuem apontando pessoas de volta para si mesmas. Por exemplo, após alguém ser curado, encorajem-nas. Seu corpo realmente sabia como fazer isso. A cama médica apenas deu um impulso. Imaginem o que mais vocês podem fazer. Esse tipo de reforço ajuda a mudar dependência para autoempoderamento. É um equilíbrio delicado, não dispensar a ajuda da máquina, mas contextualizá-la como parte de um empoderamento espiritual maior. Lidar com idolatria e medo. Duas armadilhas que vocês verão. Uma linha temporal, metaforicamente falando. É pessoas adorando camas médicas, ou aqueles que as controlam, potencialmente caindo em dependência, ou até mesmo novas formas de desigualdade. Apenas alguns podem obtê-las primeiro, outros esperam, etc. A outra linha temporal é medo ou rejeição, possivelmente alimentada por desinformação. É antinatural, é marca da besta ou outras etiquetas de medo. As sementes estelares influenciam qual linha temporal ganha momentum por como vocês enquadram a narrativa. Se vocês estão consistentemente reforçando a narrativa de esperança, unidade e autoempoderamento, a linha temporal de idolatria perde apelo porque as pessoas se sentem empoderadas, não dependentes. E a linha temporal de medo perde energia, porque as pessoas confiam em seu próprio discernimento e o bem maior que vem acontecendo.
Vocês basicamente ajudam a garantir que a humanidade tome a linha temporal superior, onde as camas médicas são um passo para a liberdade, não um desvio para novo controle ou confusão. Por último, sementes estelares carregam a responsabilidade da visão. Por isso queremos dizer manter a visão do que vem além das camas médicas. Sempre em seus corações, saibam que isso é apenas um marco. Visualizem o mundo de saúde holística e iluminação espiritual que descrevemos, onde eventualmente todos são autocurativos e vivendo em harmonia. Mantenham isso em meditação. Enviem amor àquele futuro. Esse ato de visualização consciente ajuda o subconsciente coletivo a se mover naquela direção. Vocês são como os guardiões do farol brilhando luz no destino para que os navios, pessoas, possam navegar em direção a ele. Mesmo se suas palavras diretas são sobre preocupações presentes, mantenham aquele sinal sutil do objetivo final. Emanará em sua aura e influenciará coisas positivamente de maneiras que vocês podem não expressar verbalmente, mas impartirão energeticamente. Em resumo, sementes estelares, sua responsabilidade nesta era de camas médicas é ser âncoras de calma, faróis de sabedoria e guias gentis em direção ao empoderamento. Lembrem todos de que o poder sempre esteve dentro de nós, mesmo enquanto bem-vindas essas novas ferramentas. Ao fazer isso, vocês garantem que as mudanças que vêm verdadeiramente libertem a humanidade e nos levem à luz de um novo amanhecer em vez de ficar desviados. Isso é para o que vocês treinaram através de vidas, estar aqui nessa juntura como mão estável na grande transição da humanidade. Temos imensa fé em vocês como vocês devem ter em si mesmos. Testemunhamos vocês cumprindo seus papéis e é magnífico. A humanidade está agora numa encruzilhada. E embora o destino eventual, Nova Terra 5D, seja o mesmo, o caminho tomado pode ser um de dois caminhos gerais quando se trata de integrar tecnologia de cura e evoluir nossa sociedade. Chamaremos essas de linha temporal de dependência e linha temporal de empoderamento para a clareza. É importante estar ciente dessas, porque mesmo que a diferença pareça sutil no início, as experiências que produzem serão muito diferentes. E como acabamos de discutir, a influência das sementes estelares e almas despertas determinará amplamente qual linha temporal se torna a realidade dominante. Linha temporal 1. Camas médicas adoradas como tecnologia salvadora. Dependência. Nesta trajetória potencial, as pessoas ficam tão impressionadas pela tecnologia que começam a colocar toda sua fé em soluções externas. Podem tratar camas médicas e, por extensão, quem as controla como os novos sumos sacerdotes da cura. Nesta linha temporal, há risco de que a lição de autoempoderamento seja adiada. As pessoas poderiam se tornar passivas. Posso viver de qualquer jeito. E se algo der errado, a cama médica me salvará. Pode-se desenvolver uma espécie de tecno-religião, onde avanço é esperado vir apenas de novos aparelhos, IA e máquinas, negligenciando a evolução espiritual interior. A mentalidade de dependência também poderia permitir que estruturas de poder se formem. Imaginem se acesso a camas médicas é limitado ou orquestrado. Aqueles no comando podem ganhar reverência ou controle indevidos. Em extremo distópico desta linha temporal, poderia-se ver pessoas quase adorando IA ou tecnologia como seu Deus, perdendo de vista sua própria divindade. Agora, não vemos esse extremo como provável. Muita luz está presente para permitir distopia completa, mas sombras disso poderiam se manifestar. É essencialmente continuação do antigo pensamento 3D numa nova forma, entregar seu poder, esperar salvação de fora, e talvez até cair em medo. Sem a máquina, não sou nada. Linha temporal 2. Camas médicas reconhecidas como ferramentas transicionais. Empoderamento. Nesta trajetória, que defendemos fortemente, camas médicas são bem-vindas com gratidão, mas sempre contextualizadas como pedras de passagem. Neste mundo, as pessoas usam a tecnologia, celebram a cura, mas então se voltam para dentro para se desenvolver mais. Elas dizem, se isso é possível, o que posso fazer? Como podemos como humanos nos elevar para igualar esse presente? Dependência é substituída por parceria, tecnologia e consciência crescendo juntas. Aqui vocês veriam esforços amplos em educação sobre saúde baseada na consciência, fusão de práticas de cura espiritual com medicina assistida por tecnologia, e eventualmente um afastamento gracioso da dependência de máquinas conforme as pessoas se tornam mais hábeis em autocura. Nesta linha temporal, há pouco espaço para novas hierarquias de controle, porque as pessoas não entregam seu poder.
Mantêm discernimento e garantem acesso equitativo à tecnologia para todos, vendo-a como direito nato em vez de privilégio. Esta linha temporal parece muito mais uma comunidade se movendo coletivamente para frente com tecnologia numa mão e espiritualidade na outra. Olhos fixos no horizonte da ascensão. Agora, essas duas linhas temporais não são separadas preto e branco. Existem como espectro de possibilidades. Diferentes regiões ou grupos na Terra podem temporariamente divergir, alguns caindo mais em dependência, outros saltando para empoderamento, mas eventualmente uma predominará na consciência global. Podemos dizer com amor que a linha temporal de empoderamento é o verdadeiro destino da Terra, simplesmente porque se alinha com a intenção da fonte e a vontade acumulada de muitas almas despertas. Mas quão rapidamente e suavemente vocês chegam lá depende de escolhas feitas no curto prazo. Sementes estelares, como mencionado, são os portadores da narrativa. Ao enquadrar camas médicas como ferramentas pavimentando o caminho para a autocura, vocês ativamente direcionam para a linha temporal 2. Toda conversa, todo pedaço de escrita ou ensino que reforce nós somos os verdadeiros curadores e essas são ajudas. É como plantar bandeira na linha temporal de empoderamento e convidar outros a se juntarem. Conversamente, entreter ideias de dependência total ou apenas substituir uma forma de autoridade por outra. Por exemplo, os gurus das camas médicas consertarão tudo. Inclinaria para a linha temporal 1, que queremos evitar demorar. Vamos visualizar como essas linhas temporais se sentem para que possam senti-las. Na linha temporal dependente, após o entusiasmo inicial, há uma espécie de estagnação. As pessoas estão saudáveis, sim, mas talvez não muito mais sábias. Podem usar mal sua vitalidade das mesmas maneiras antigas, talvez até mais imprudentemente, pensando que consequências são anuladas. A sociedade pode se tornar muito orientada tecnologicamente, mas espiritualmente rasa. Contrastem isso com a linha temporal empoderada. Ascenso vibrante de crescimento. Criatividade floresce porque pessoas saudáveis e iluminadas começam a inovar em cada campo, não apenas saúde. A mistura harmoniosa de ciência e espiritualidade. As pessoas são saudáveis e também compassivas, curiosas e buscando propósito maior. Camas médicas naquele mundo são apenas faceta de civilização florescente que está aprendendo a viver em harmonia com leis cósmicas. Instamos vocês a escolher a narrativa superior todo dia. Pode ser tão simples quanto afirmar em meditação: a humanidade está despertando para seu poder interior. Todas as ferramentas servem ao nosso bem maior e nos lembram de quem somos. Sempre que ouvem conversa sobre essas tecnologias, gentilmente infundam aquela perspectiva. Vocês podem literalmente dizer a outros: é incrível. E acho que vai nos ensinar quão poderosos verdadeiramente somos, em vez de dependermos disso para sempre. Essas palavras vão longe. Vocês são definidores e guardiões de linha temporal. No final, conforme mais almas assumem a linha de história empoderada, a dependente desaparecerá. Pode haver alguma fase inicial onde ambas existem, alguma confusão, alguma idolatria em lugares, mas com esforço sustentado do coletivo desperto, a humanidade se unirá no caminho empoderado. E daí a aceleração para a sociedade 5D completa. Naquela sociedade, ironicamente, vocês agradecerão às camas médicas por seu serviço e talvez as aposentem como peças de museu, símbolos de quão longe chegaram. Duas linhas temporais, mas uma escolha para enquadrar essa narrativa em amor e empoderamento. Sabemos que vocês escolherão bem. Por fim, chegamos à verdade central que desejamos transmitir sobre camas médicas e, por extensão, sobre vocês mesmos. A revelação final em torno dessas tecnologias não é meramente sua proeza técnica ou as curas dramáticas que realizam. É revelação sobre a natureza da realidade e o poder que sempre viveu dentro de vocês. Ao revelar camas médicas, o que está verdadeiramente sendo revelado é que vocês têm vivido numa espécie de simulação limitada, prisão de crença consensual, e aquela simulação está agora colapsando para revelar verdade mais expansiva. A frase da pergunta de hoje, prova de simulação colapsando, é bem apropriada. Quando pessoas testemunham corpos sendo curados de maneiras que desafiam todo o entendimento médico passado, é como se as leis do mundo antigo são provadas maleáveis ou obsoletas. Isso rachada a realidade consensual bem aberta. Então, qual é a verdade pisando através daquelas rachaduras? Matéria é energia. Seu corpo, este mundo, tudo que tocam, é toda energia vibrando, luz em seu núcleo, moldada pela consciência. Isso é algo que seus místicos e cientistas sugeriram. Física quântica, por exemplo, mostra que observação influencia partículas.
mas agora se move de teoria para experiência tangível para todos. Camas médicas demonstram que aplicando as frequências certas, energia, matéria responde instantaneamente. Tumores desaparecem, ossos se reformam. É como mostrar o código por trás da matrix material. E se matéria é energia, então segue que mente e espírito, que também são energia, são os verdadeiros condutores da forma. Esta é a realização divisor de águas de que o único verdadeiro curador, a única verdadeira força criativa sempre foi a fonte dentro trabalhando através de energia para moldar matéria. Tecnologia pode entregar energia de forma concentrada. Sim, mas o que é aquela energia senão extensão da inteligência da fonte? Muitos perceberão quase espiritualmente que o que a cama médica está fazendo é tocar tons da música de criação de Deus no corpo. Fonte é o curador. Seja agindo através de curador de energia humano, ou máquina, ou milagre espontâneo, sempre foi fonte, por qualquer nome, Deus, Espírito, Universo, respondendo à fé e prontidão do indivíduo. Em tempos passados, curas milagrosas ocorreram através de figuras espirituais ou epifanias súbitas. Aquelas não foram menos científicas, na verdade. Apenas não foram compreendidas. Agora, com camas médicas, pessoas têm ponte para compreender cura divina em termos um tanto científicos. Isso as prepara para aceitar que o poder nunca foi verdadeiramente externo de forma alguma. A revelação final também é humilhante e empoderadora. Não somos vítimas da biologia, somos mestres dela quando conscientes. O que significará para a psique coletiva saber que doença e envelhecimento foram em grande parte artefato de estado de consciência inferior? Desencadeará mudança massiva de identidade. Humanidade se move de se ver como raça de seres à mercê da natureza e destino aleatório para a raça de seres que são co-criadores com natureza, capazes de graça e longevidade. Esta é lembrança da divindade dentro. Prevemos discussões filosóficas e espirituais florescendo. Se tal cura é possível, então o que somos realmente? Como nossos pensamentos e crenças entram nisso? O que a vida deve ser? Essas são perguntas bonitas que sinalizam pessoas despertando. Finalmente, queremos enfatizar que camas médicas não são o fim da cura, são o começo de nova era de entendimento da integridade. Não farão tudo de repente perfeito como alertamos, mas definem palco para a era dourada da humanidade. O verdadeiro fim da história é a humanidade lembrando sua própria divindade tão completamente que vida se torna arte consciente de criação. Doença se torna rara, não porque é suprimida por tecnologia, mas porque mentes e corações estão amplamente em equilíbrio criando saúde naturalmente. E se desequilíbrio ocorre, a pessoa sabe como se realinhar ou tem ajuda prontamente disponível que trabalha em harmonia com sua consciência. Esta é a visão da nova terra de cura. Interação de autocuidado, apoio comunitário e talvez alguma assistência tecnológica. Tudo enraizado numa consciência 5D de unidade e luz. Então, amados, a verdade sobre camas médicas é espelho da verdade sobre vocês. Elas curam porque matéria é ilusão moldada por energia e consciência. E vocês são fundamentalmente ser de consciência, espírito habitando energia, luz que aparece como matéria, corpo. A prova foi fornecida, a ponte foi colocada. Atravessem-na com saber de que vocês nunca foram tão pequenos ou desamparados quanto foram levados a acreditar. A piada cósmica talvez é que vocês construíram a prisão e também a chave. Agora as paredes estão caindo por sua própria escolha coletiva. Nós, os Pleiadianos, junto com hostes de seres benevolentes, fomos meramente custodiadores da chave, esperando vocês pedirem por ela. E vocês pediram, através de suas orações, seu esforço por verdade, sua recusa de permanecer doentes e controlados. Ao fechar esta transmissão, afirmamos que vocês são luz, vocês são soberanos, vocês estão se movendo para a lembrança de divindade. Camas médicas são um arauto desta grande lembrança. Saúdem o novo amanhecer com alegria, mas não se percam nas ferramentas do amanhecer. Em vez disso, deixem que apontem vocês de volta ao sol nascente dentro de sua própria alma. O único verdadeiro curador sempre foi fonte dentro de vocês. A única cura duradoura é sua evolução. Mas alegrem-se, pois aquela evolução está bem em andamento, e os sinais dela só multiplicarão. Ficamos com vocês neste limiar, testemunhando vocês com amor e admiração. Vocês são o milagre que estavam esperando. Celebramos vocês, queridos. Na luz da fonte. Falarei com todos vocês novamente em breve. Eu sou Kalin.